Olá, alunos do segundo ano. Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a segunda correção, semana 2, do Plano de Estudo Tutorado, volume 2. O eixo temático, as transformações do mundo rural. O tema, trabalho no campo. Aconselho que você vá à página 80 e 81 para acompanhar as correções. Atividade 1. As situações a seguir exemplificam modelos de exploração do espaço rural no Vale do Aço, no estado do Rio Grande do Norte. Situação 1. Um proprietário de terras no Vale do Aço, junto com sua família, produz milho, feijão, arroz e hortaliças e cria um rebanho de bovinos e caprinos. Situação 2. No Vale do Aço, em outra propriedade rural, uma empresa produz banana, utilizando mão de obra assalariada. Letra A. Caracterize as relações de trabalho realizadas em cada uma das situações. Resposta. Situação 1. Agricultura familiar ou de subsistência. Corresponde ao trabalho não remunerado, realizado muitas vezes pelo grupo familiar, filhos, esposa, etc., sem que haja um pagamento de salários. A situação 2 são assalariados permanentes no campo. É um trabalho no campo com certa estabilidade. Isso quer dizer que o serviço não tem um prazo determinado para terminar, ou seja, é fixo e assalariado. De 1, letra B. Qual o tipo de agricultura praticado e qual o destino da colheita em cada uma dessas situações? Na situação 1, o tipo de agricultura é familiar. Cultiva-se alimentos e criação de animais para o próprio sustento da família. Na situação 2, o tipo de agricultura é comercial. Pratica-se a monocultura, ou seja, um tipo só de produto é cultivado. A grande produção e é em grandes propriedades, destinado para abastecer o mercado externo. Atividade 2, letra A. Leia a afirmativa a seguir. Há favelas gigantescas geradas pelas monoculturas que estão por aí. Fala do líder camponês Manuel da Conceição durante entrevista ao site Repórter Brasil, 4 de julho de 2006. Ele é um líder de movimentos de pequenos agricultores que lutam para ajudar o pequeno agricultor que tem sido prejudicado com a expansão de monoculturas desenvolvidas em grandes propriedades rurais, onde essas monoculturas têm por objetivo produzir para exportação e prejudica a concorrência de pequenos agricultores. Então ele luta pelos direitos desses pequenos agricultores. Letra A. Interprete a afirmação do líder camponês, considerando a extensão das propriedades agrícolas do país. O líder camponês se refere à alta concentração de renda e de terras nos espaços rurais brasileiros, gerados pela produção comercial da monocultura. A riqueza concentrada no campo marginaliza e dificulta o trabalho do pequeno agricultor. 2, letra B. Explique o que é latifúndio. Latifúndio corresponde a uma extensa propriedade agrícola privada, geralmente não exploradas economicamente, portanto improdutivas. Quando exploradas, são destinadas ao cultivo de um único produto agrícola, a monocultura, com finalidade de abastecer comumente o mercado externo, devido à produção em larga escala. A má distribuição de terras no Brasil tem origem histórica, desde o período colonial, quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, onde os capitães donatários ficavam responsáveis por grandes latifúndios, com a expansão da lavoura açucareira no Nordeste. Em 1850, criou-se a Lei de Terras, conhecida como Seis Marias. Somente quem era rico poderia comprar as terras. É sabido que os escravos nessa época não tinham dinheiro. Atualmente, percebe-se que o Brasil é um país com grande extensão de terras, porém mal distribuídas e concentradas nas mãos de poucos. Por isso, vários conflitos pela posse da terra. Atividade 3. O título dado ao cartoon é uma ironia. Explique como essa ironia se aplica à realidade rural brasileira.
O título é Terra para Todos. O que nós percebemos aí? Que existe um coronel, né, com uma arma, olhando a sua grande extensão de propriedade de terra, e dentro dessa extensão de terra tem escrito filho, pai, avô, bisavô, tataravô, tetravô. Qual é a ironia que está exposto aí nessa charge, nesse título? O título dado ao cartoon, Terra para Todos, de fato não é para todos, mas sim para uma única família, herdada de geração por geração. 4. Considerando a perspectiva do cartunista sobre o campo brasileiro, qual o principal aspecto evidenciado pela charge? A charge faz evidência a desigualdade na distribuição de terras no Brasil, desde o período colonial aos dias atuais, onde as terras sempre irão permanecer às oligarquias, sendo passadas a seus filhos, netos, de geração em geração. Atividade 5. Leia o trecho do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esta cova em que estás com palmos medida é a canto menor que tirastes em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Atividade 5. Letra A. Com base no trecho do poema de João Cabral de Melo Neto, identifique 2 aspectos relacionados à questão agrária no Brasil. Resposta: a concentração da propriedade fundiária, que coloca um grande número de pessoas desprovidas desse bem fundamental para a sobrevivência, que é a terra, né? E a falta de uma reforma agrária para diminuir as diferenças da distribuição de terras no Brasil. Para finalizar a correção desse PET, sugiro a leitura desse livro Morte e Vida Severina. O livro Morte e Vida Severina, do escritor brasileiro João Cabral de Melo Neto, conta a história de um retirante nordestino de nome Severino, que deixa o sertão por causa da seca e migra para o litoral em busca de uma vida melhor. No livro, Zacarias representa um coronel que possuía grandes latifúndios, e o Severino representa a grande parte da população que não possui grandes terras e retrata a realidade de fome e miséria na população mais pobre das zonas rurais. A questão agrária no Brasil é palco de grandes e diferentes conflitos e, em Morte e Vida Severina, o principal problema abordado é a falta de uma reforma agrária para diminuir as diferenças da distribuição de terras no Brasil. Pessoal, espero ter ajudado vocês na correção desse PET. Aproveitem-se para se inscrever no canal, deixar o seu like para não perder as próximas correções. Um grande abraço da professora de Geografia, Uelma Pereira. Fique com Deus.